antigo é o palco dos faraós, das múmias. Então, a gente, quando lembra de Egito, né, quando ouve falar em Egito, a primeira coisa que lembra é pirâmides, faraós e múmias. Mas o Egito não foi só isso. O Egito antigo não é o Egito atual que nós vamos estudar, é o Egito antigo. Ele surgiu na África, norte da África, e é um dos reinos antigos da África. Então, esse é um dos reinos importantes, porque foi uma das primeiras civilizações antigas que surgiram e contribuíram com muita coisa do que a gente conhece hoje. É um reino diferente, né? A organização política lá do Egito é diferente da organização política dos outros reinos, diferente da Mesopotâmia, é diferente de outros lugares aí. Bom, então, falando do Egito Antigo, é o reino africano do norte da África. A gente, às vezes, não. A gente, às vezes, não se dá conta de que é um reino africano, certo? Mas é um reino africano, tá? É o reino dos faraós. O que que ele tem de parecido com a Mesopotâmia? É uma civilização hidráulica e faz parte do Crescente Fértil. Então, a gente estudou, está estudando, né, Mesopotâmia, e faz parte do Crescente Fértil, que é aquela região de meia-lua, né, onde surgiram as primeiras civilizações. Então, ele é uma das primeiras civilizações que tem por volta de 6.000, 6.500 anos de idade que surgiu. Por que que a gente fala que é uma civilização hidráulica? O Egito é uma civilização hidráulica, porque ele surgiu em torno do rio Nilo. Aqui, por essa imagem de satélite, dá para a gente ver aqui o rio Nilo. E a desembocadura do rio Nilo, certo? O mar Mediterrâneo é um mar onde o rio Nilo desemboca. O rio Nilo nasce no centro da África, depois a gente vai falar nisso, mas ele desemboca aqui no mar Mediterrâneo. O que é importante, por que que é tão importante o rio Nilo? Porque nós temos dois desertos, um deserto de um lado, deserto do outro, e aí no centro desses dois desertos nós temos aqui o rio Nilo. Não é bem no centro, né, mas passando aqui no meio de dois desertos, nós temos o rio Nilo. E é por causa do rio Nilo que surgiu, então, a civilização egípcia, controlando as águas desse rio. Ele também, igual na Mesopotâmia, sofre enchentes anuais, uma enchente anual, e aí, depois que as águas baixam, onde foi alagado, vai ficar a terra, né, ficava fertilizada. E aí foi possível plantar. Mas é só por isso? Não. Porque também as pessoas que moravam aqui desenvolveram tecnologias para controlar as águas desse rio Nilo. Igual desenvolveram tecnologias para controlar as águas da Mesopotâmia. Sempre eu vou comparar o Egito com a Mesopotâmia em algumas coisas, para vocês também devem ficar atentos a isso. Então, o rio Nilo é um dom para o Egito, é uma dádiva, é um dom, é um presente. Um historiador chamado Heródoto, historiador grego, ele visitou o Egito, né, na antiguidade, e ele disse que o Egito era um dom, né, uma dádiva do Nilo. Quer dizer, o Egito só existia graças às águas do Rio Nilo. Então, é uma civilização hidráulica porque as pessoas viviam basicamente das águas desse rio, controlando essas águas. Mas como controlando? Construindo diques, canais de irrigação, represas, pontes, principalmente os canais de irrigação que levavam água para as casas e também para os campos agrícolas. Então, desenvolver uma agricultura organizada em torno do rio Nilo.
Por isso, essas civilizações são chamadas de civilizações hidráulicas. Na Índia a gente teve também, na China também, né? Nas grandes civilizações antigas, elas surgiram em torno do Rio Nilo. Então, aqui nós temos a localização, o mapa de onde está o Egito hoje. Hoje ele é República Árabe do Egito. Na época, o Egito era um reino, certo? Na época, o Egito era só chamado de reino ou de império, enfim. Mas nós estamos localizando aqui, né, onde fica atualmente o Egito. Esse mapa do Egito de hoje não é o Egito antigo de antes, não corresponde ao Egito antigo de antes, tá? Porque é menor. O Egito diminuíram as suas terras, certo? Por vários fatores, né? Que depois vocês vão estudar. Quem é aluno do sexto ano, lá no nono ano, vai estudar, né? A África foi invadida, foi dividida pelos europeus e o Egito, como está na África, também foi dividido. Então, esse é o mapa do Egito atual, tá? Ele faz fronteira atualmente com Sudão, Líbia e o Mar Mediterrâneo e Mar Vermelho, ó, e Israel, tá? Então, ele faz fronteira com esses lugares. Desemboca, né, no Mar Mediterrâneo, o rio Nilo. Então, as águas do Mar Mediterrâneo banham uma parte do Egito e a outra parte é banhada pelo Mar Vermelho. Citado na Bíblia, o Egito, né, é citado na Bíblia, assim como os povos da Mesopotâmia também são citados na Bíblia. Por que o Rio Nilo é importante? É óbvio, né? Ele é o meio de existência do Egito até hoje, né? E na antiguidade foi lá que desenvolveram a agricultura. O Egito ele era chamado de o celeiro do mundo antigo, né? O celeiro do mundo antigo. Por que celeiro do mundo antigo? Porque eles desenvolveram a maior agricultura daquela época, daquele período, tá? Então, por volta de 6.500 anos, quem mais produzia alimentos era o Egito Antigo, ok? Então, sabendo disso, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Olha só, essa aqui são fotos de satélites mostrando o Rio Nilo hoje, tá, atualmente. Então, olha, a beira do rio, provavelmente agora não é época de enchente nessa foto aqui. Então, à beira do Rio Nilo, a gente vê os campos verdes. Dá para perceber o deserto, e aí a gente vê os campos verdes. Essa área verde aqui é a área de cultivo, praticamente ao longo de todo o Rio Nilo. O Rio Nilo ele é cheio de cataratas. Numa parte do rio também tem cataratas, tem algumas montanhas, pequenas montanhas, mas indo em direção ao centro da África. Então, só que na maior parte desse rio, né, ele é mais plano e foi possível desenvolver a agricultura, é possível desenvolver a agricultura até hoje. Então, utilizando as margens do rio Nilo, é que os povos antigos desenvolveram a agricultura e desenvolveram as grandes cidades do Egito e o Império Egípcio. Professor, era um império? Sim, era um império grandioso, que a gente vê. Ele começa com algumas aldeias, essas aldeias vão se juntando, né, se transformam em vilas maiores, depois essas vilas se transformam em reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito, e depois esses reinos são unificados pelo primeiro faraó do Egito, que é o Menés. E aí, então, surge o Império Egípcio. Então, ó, a gente está vendo que
como fala aqui no slide. Deixa eu aumentar aqui o slide. Vamos lá. Então, olha, nós temos aqui o local de semeadura, que é em torno do Rio Nilo todo, né, na orla, e nós temos aqui o período das cheias. De junho a setembro, o Rio Nilo fica cheio, sofre enchentes. Então, essa parte que está toda plantadinha, bonitinha, fica embaixo d'água, né? E tem como plantar dentro da água? Não. Então, por isso que os primeiros povoados lá do Egito Antigo, eles vão percebendo essa vida que o rio tinha. Então, as enchentes já sabiam, perceberam que de junho a setembro não tem como plantar. Então, o que que faz nesse período? Começaram a fazer os canais de irrigação, represas, para reter a água do rio, né? E para também evitar que a enchente entrasse nas casas, entrasse, né, nas vilas, enfim. Então, eles começaram a ter essa brilhante ideia de fazer canais de irrigação, represa, diques, para puxar a água desse rio, né, e aproveitar melhor essas águas. Também fizeram, nesse período de cheia, não tem como plantar, então eles iam trabalhar nas obras públicas, exatamente nos canais de irrigação, construção de canais de irrigação, diques, mas também de templos, de pontes, né? Obras públicas era aquilo que o faraó mandava fazer, né? E que era de uso comum, ou do próprio faraó, dos sacerdotes. Então, enquanto estava no período de seca, as pessoas trabalhavam no campo, plantando. Quando estava no período de chuva, as pessoas, no período da enchente, né? As pessoas, elas iam trabalhar em outras coisas, mas também ligados ao rio. A maior parte das obras públicas, das construções, eram ligadas ao rio Nilo. Ai, professora, mas se o Egito está no meio de dois desertos, lá chove? Dificilmente, raramente chove. Muito, muito, muito raramente chove. Mas de onde vem a enchente, né? A enchente vem do centro da África. No centro da África chove muito. E o Rio Nilo nasce num lago chamado Lago Vitória, lá no centro da África. Então, lá, como chove muito, nesse período de junho a setembro, a enchente vem do centro da África para o Egito, né? Todo o rio ele desemboca no mar, deságua no mar. Então, essa água vem lá do centro da África, enche o rio e depois de setembro as águas vão voltando ao normal, é quando eles poderiam e podem até hoje, né, plantar. Quando essas águas baixavam, olha, aqui ficavam restos de plantas de animais, né? Restos orgânicos trazidos pela enchente, e aí fertilizava naturalmente a terra. A terra era fertilizada naturalmente. Por isso que lá o cultivo, apesar de ser em meio a dois desertos, era um cultivo bem grande, né? Cultivo muito bom. A plantação era muito boa. Então, as cheias do Rio Nilo tornaram possível a vida no Egito e deram origem ao Egito. Por isso, nós chamamos de civilização hidráulica ou civilização fluvial. Hidráulica, porque vem de hidro, né? Hidráulica, água. Então, civilizações que controlaram as águas dos rios e conseguiram crescer. Quais são essas que nós estamos trabalhando? Egito e Mesopotâmia. Lembra que Mesopotâmia era dividida em vários reinos, cidades-estados, né? No Egito, não. O Egito não houve divisão, houve invasão de alguns povos, mas o Egito sempre se manteve um único império. Na Mesopotâmia, não. A Mesopotâmia foi formada por vários impérios, né? Alguns dominaram mais que outros, mas o Egito
é um império único. Muito bem. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né, mostrando o mar Mediterrâneo e mostrando aqui o delta do Rio Nilo. Delta, essa parte que eu estou aqui com a setinha, mostrando, ó, essa parte larga do rio. Esse é o delta. É a parte mais fértil que tem. É a parte do Baixo Egito. Depois eu vou explicar para vocês isso também, Alto e Baixo Egito, no mapa, para vocês identificarem. Então, a parte do delta que está desaguando aqui no mar Mediterrâneo é chamado de Baixo Egito. Vamos lá. Mais uma imagem de satélite mostrando a grandiosidade das plantações, né? São imensas e eles são muito inteligentes porque aproveitaram toda a orla do rio. Aqui é uma parte mais um pouquinho mais montanhosa, né? Mas a gente vê que aonde puderam, os egípcios aproveitaram as águas desse rio, que são fotos atuais. Então, olha, no início eu falei, o Egito faz parte do crescente fértil, igual lá na Mesopotâmia, né? A gente está aqui com a Mesopotâmia e o Egito do outro lado. Mais uma vez, lembrando, o que era considerado de crescente fértil? Essa região onde, embora existam desertos, nós temos três grandes rios importantes, né? O Rio Nilo, no norte da África, e o rio Tigre e Eufrates aqui na Mesopotâmia, ok? Então, vamos lá. Isso aqui são canais de irrigação, certo? As pessoas trouxeram a água do rio e olha aqui o canal de irrigação. Às vezes dava até mesmo para navegar nesses canais. A gente está vendo aqui, ó, um canal navegável. Então, desviavam a água dos rios através dos canais, enchia os canteiros, né? E aí era possível plantar. Esses canteiros ficavam irrigados o ano inteiro. Eles faziam isso na época da enchente, faziam os canais na época das enchentes. E aí, passou a enchente, dava para aproveitar para plantar direitinho. Então, os egípcios desenvolveram uma observação astronômica bem importante. Por quê? Para saber a época direitinho de quando plantar, precisava observar os astros, o movimento dos astros, né? Do Sol, da Lua. E aí, então, eles conseguiram, ao longo dos milênios de anos, conseguiram desenvolver uma agricultura muito importante, que deu origem ao Egito. Esse aqui são canais de irrigações atuais. Então, olha, a água passa aqui no meio de cada montinho desses de terra, né, montículos de terra. Aqui eles vão plantar as terras, as sementes. E a água vai cuidar que essas plantações fiquem irrigadas, né, durante todo o seu processo de cultivo. Então, até hoje, o Rio Nilo é trabalhado dessa forma. Canais de irrigação antigos. Aqui a gente vê pessoas retirando água do rio também, ó, com essa espécie de saril aqui, né, amarrado com um balde na ponta, retiravam as águas para beber, lógico, mas utilizavam para irrigar as plantas. Nós temos atrás aqui canais de irrigação também, e aqui nós temos pessoas navegando. Então, esse rio, ele era útil em todos os sentidos, né? Para pesca, para a água, tomar a água, para os canais de irrigação, e as casas, olha, geralmente construídas um pouco mais afastadas da beira dos rios, também algumas delas recebiam água através dos canais de irrigação. Então, tudo muito verdinho, muito bonito, por quê? Porque aproveitavam a água, souberam aproveitar, desenvolveram um mecanismo de aproveitar a água. E aproveitando essa imagem, nós temos aqui no cantinho essa planta chamada de papiro, tá? Essa aqui é o papiro. Então, são plantas que atingem por torno de 3 a 4 metros de altura e elas nascem dentro da água. Então, para os egípcios, essa planta era super importante, por quê?
porque com ela eles faziam papel, fabricavam papel, mas também fabricavam esses barquinhos aqui, ó. Esse carinha, esse egípcio, está em cima de um barquinho e está navegando, né? Esse barquinho não afundava nunca. Então, essa planta era muito importante para a vida dos egípcios. Mas só faziam papel e barcos? Não, eles faziam também os telhados das casas, muitas casas faziam seu telhado com essa planta, porque como quase não chove, né? É muito mais fresquinho fazer o telhado com um emaranhado de uma esteira, né? Eles fabricavam uma esteira dessa planta e cobria a casa com isso aqui. Faziam também esteiras para dormir, né? Uma espécie de tapetes grandes para dormir e divisórias das casas. Enfim, eles aproveitavam bem essa planta para fazer inúmeras coisas. Mas o que mais realmente era importante, né, dessa planta era o papel, né? Que eles conseguiam fazer o papel. Professora, mas se os egípcios tinham papel, quer dizer que eles também tinham escrita? Sim, eles tinham escrita, certo? Eles tinham escrita, a gente vai ver o tipo de escrita que o Egito desenvolveu. É diferente da escrita dos sumérios, mas eles também desenvolveram a escrita, certo? Lá na Mesopotâmia, quem desenvolveu a escrita foram os sumérios, né? E os outros povos adotaram a escrita suméria. Alguns deles também escreviam, né, igual aos sumérios. No Egito, a escrita é diferente, era diferente. Foi desenvolvida pelos egípcios, é uma escrita própria. Muito bem, aqui mais uma imagem dos canais de irrigação e do Rio Nilo, lá no fundo, né? Então, a gente vê um navio grande navegando, provavelmente carregando objetos, coisas, né? Porque os egípcios faziam comércio com outros povos, compravam e vendiam produtos para outros povos. E a gente vê os canais e as plantações, né? Muito bem definidos aqui os canais, muito bem elaborado, aproveitado, né? Aqui também, canais de irrigação, muralhas, né, para evitar que a água invada a cidade. Algumas cidades era bem na beirinha do rio, então muralhas também para evitar que a água invadisse. Então eles eram grandes construtores. Isso aqui é uma imagem atual do Rio Nilo, né? Aqui uma cidade, não sei exatamente que cidade é essa. A gente vê uma estrada, enfim, né? O que a gente sempre usa uma imagem antiga, uma imagem atual, para perceber que até hoje esse rio é super, mega, ultra power, importante para os egípcios. E continua sendo utilizado, né, praticamente da mesma forma que utilizavam há milênios de anos atrás. Aqui também uma imagem atual, né? Olha só os campos irrigados e a água, isso aqui é no delta do Rio Nilo, a água passando por vários lugares dentro dos campos. Então, não é natural, foi o ser humano que criou muitos desses canais, né, que levam a água até os campos, foi o ser humano que criou, que construiu com suas próprias mãos no período da antiguidade, que é utilizado até hoje. Agora vamos prestar atenção nisso aqui. Então, olha só, a extensão do Egito, imensamente grande. Então, a gente tem aqui o deserto do Saara, de um lado, deserto da Líbia, do outro lado. E aqui nós temos nesse mapa Baixo Egito e Alto Egito. O Baixo Egito, vou dar uma dica para vocês. Baixo Egito, na antiguidade, tá? Na antiguidade. O Baixo Egito é aquela parte do Egito que era mais fértil e que desemboca, né? O rio desemboca no mar Mediterrâneo. Então, no mapa, você vai ver o Baixo Egito sempre no alto, né? Porque a gente sempre vê o mapa em pé, né? Plano.
E na verdade o mapa não é assim, né? A Terra não é assim. Mas o mapa mostra, né? É um plano, o mapa é um plano. Então, ele mostra para a gente que o Egito está na parte alta e o Baixo Egito está na parte baixa do mapa. Sempre vai aparecer assim. Então, Alto Egito ficava na parte baixa, né? Mais ao sul, e o Baixo Egito mais ao norte, na parte que desemboca no Mar Mediterrâneo. Muito bem. Aqui nós temos algumas cidades nesse mapa, as cidades, algumas importantes, aparece até as pirâmides. Então dá para a gente ver os elementos do mapa aqui, ó. Pela legenda, a parte verde é a zona fértil, a zona cultivável. Essa parte onde tem árvores, será que tem árvore no deserto? Tem só nos oásis. E não são árvores como nós temos aqui, né, na nossa região, ou em outras áreas de florestas. Então, os oásis são partes onde tem também lagos, né, pequenas manifestações de água doce e que ali surge ah, alguma plantaçãozinha, mas é muito pequeno. E aqui por esse mapa também a gente tem aqui os limites do Alto e do Baixo Egito. Pelo mapa, a impressão que a gente tem é que o Alto Egito ele era muito maior e o Baixo Egito muito menor. Só que o Alto Egito ele pega uma região de montanhas e de cataratas. Então, ele não é navegável, o Rio Nilo não é tão navegável por aqui. Ele não é muito fértil, porque ele está mais próximo aos desertos. E aqui o Baixo Egito é uma região mais plana e está mais próximo do mar, então é uma região mais fértil. Olha aqui uma legenda mostrando também, né, aquela parte da cartografia que vocês estão vendo, que vocês têm que aparece lá em quilômetros, né? Não vamos falar muito quilômetros e centímetros, né? A gente não vai entrar nisso para não confundir a cabecinha, mas só para lembrar que todo mapa vocês já vão observando os componentes do mapa, né? Mais uma vez sobre o Alto e o Baixo Egito. Então, quando surgiu o Alto e o Baixo Egito? Mais ou menos por volta dos seus 5.000 anos, 4.000 anos, por aí, surgiu o Alto e Baixo Egito, dois reinos. O Egito, ele era formado por tribos chamadas de nomos, e esses nomos eram governados pelos nomarcas. Esses nomos se uniram, se juntaram e formaram os reinos, Baixo e Alto Egito. Professor, eles se uniram porque eram muito amigos? Tinham muita amizade entre ambos? Não. Foi na base da porrada mesmo, da guerra. Se uniram dessa forma, né? E muito raramente, às vezes, uniam forças, né, para trabalhar no controle das águas dos rios. Acontece que alguns desses nomarcas, eles eram muito poderosos, foram tomando terras de outras famílias e acabaram virando reis, os reis do Alto e do Baixo Egito. Então surgiram dois reinos. Esses dois reinos só foram unificados. O que é isso? Só se tornaram um império único por volta de 3.200 antes de Cristo. Então, olha, quando era Alto e Baixo Egito, quer dizer que o Egito estava dividido em dois reinos. O reino do Alto Egito, que é representado pela coroa branca, e o reino do Baixo Egito, que era representado pela coroa vermelha. Viu um faraó de coroa vermelha, apareceu em qualquer imagem a respeito do Egito, já sabe que ele era do Baixo Egito. Não era faraó ainda, era rei, tá? Viu um desses reis aí utilizando a coroa branca, já sabe que ele era do Alto Egito. A capital aqui, né, esse que está
em pretinho, é a capital do Alto Egito. Quando vão unificar, quando o Egito é unificado pelo rei Menés, a capital passa a ser Mênfis, capital do Alto e do Baixo Egito. Aqui nós vemos já o faraó. Né? Aqui nós vemos faraó e as coroas branca e vermelha representando o Alto e o Baixo Egito. Coroa branca do alto, coroa vermelha do baixo. Quando o Egito se tornou um só, o faraó passou a utilizar uma coroa de duas cores, branca e vermelha. Isso cai na prova, professora? Cai. Cai na prova. Então, coroa branca e vermelha é significa que o Egito já foi unificado. Ele deixou de ser dois reinos e passou a ser um só, um único império. E aí o faraó, ele usa essa coroa para mostrar que ele é rei, imperador dos dois Egitos, tanto do alto quanto do baixo. Né? E a coroa azul, com o branquinho aqui, quer dizer que era a coroa que o faraó utilizava em tempos de guerra, quando ele ia para a guerra. O faraó, ele era obrigado a ir para a guerra. Ele liderava o exército. Tá? Nós já vamos falar do faraó daqui a pouco. Então, cuidado com isso, prestem atenção, porque é uma das coisinhas que cai na prova. A unificação do Egito, é isso que eu estou falando, né? Unificação, tornar um só. Ocorre por volta de 3.200 a.C. Então, é o rei Menés do Alto Egito que estava passando por dificuldades tremendas, porque a agricultura deles não era tão grandiosa, tão boa igual a do Baixo Egito. E aí, então, o que ele teve a brilhante ideia? Né? Convocou os generais dele e disse: olha, vamos invadir o Baixo Egito. Por quê? Porque a comida está lá, né? Os alimentos estão lá. Então, bora invadir aquilo lá tudo. E vamos destronar o faraó, o rei de lá, e acabou a história, vamos tomar tudo. E foi assim que o Egito foi unificado. O rei Menes, com seu exército, invadiu tudo e conquistou o Baixo Egito, transformando em um único Egito, né? O Egito unificado. Ele tomou a parte que era mais fértil. Então, se cair na prova, quem unificou o Egito? O rei Menes. Por quê? Porque ele queria a parte mais fértil do Egito antigo. Então, Menes, ele se torna o primeiro faraó. E o que significa faraó? Tá? Era o nome dos reis egípcios. O nome que os reis egípcios ganhavam. Por exemplo, se a gente for para a Rússia, os reis da Rússia eram chamados de czares ou césares. Lá no Império Romano, era chamado de César, chamados, né, de César ou Césares. Aqui no Egito era de Faraó. Então, Faraó, rei do Egito. E o Faraó, ele era um imperador por quê? Porque ele mandava no exército, na política, na sociedade, ele mandava em tudo. Na religião, ele era o supremo sacerdote, né, da religião egípcia, ele era o supremo general do exército. Então, ele que mandava em tudo. Olha só como é que nasce o Estado egípcio. Estado aqui quer dizer a nação, não é o Estado como o Brasil é dividido, tá, gente? É Estado-nação. Como é que ele surgiu, então? Olha, antes dos dois reinos, do Alto e do Baixo Egito, o Egito era formado por aldeias chamadas de nomos. Essas aldeias se uniram por conflitos, por guerras, e acabaram crescendo e formando o Alto e o Baixo Egito, que depois foi unificado e virou um único Egito, né? Graças ao rei Menes, que se tornou também o primeiro faraó egípcio. Linha do tempo do Egito Antigo. Então, a linha do tempo, olha, todo povo antigo
ele tem a história dele dividida em momentos. Por quê? Para ficar mais fácil da gente estudar. Porque é uma civilização super mega antiga. Dá para eu estudar 6.500 anos, 7.000 anos de história? Isso sem contar, né, na pré-história. É muito difícil. Então, por isso, os historiadores dividiram a história em períodos, e a história do Egito também é dividida em períodos. Nós temos três períodos da história do Egito, né? O Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então, a história do Egito foi dividida em três. O que aconteceu aqui no Antigo Império de tão importante? É o período que são construídas as pirâmides, as mais famosas, aquelas três maiores que aparecem, que é a pirâmide de Quéops, Khafre e Miquerinos. São três faraós que construíram as pirâmides que até hoje está lá no Egito, imensamente grandes, né? A maior parece que tem em torno de 130 metros. Aí no Médio Império, o que a gente tem no Médio Império de tão importante? É a formação, consolidação do Império Egípcio, que nós vamos ver, né? Construção de alguns templos, invasões de povos antigos, e principalmente, né, o que vai reinar é esse faraó Amenemá III. São nomes feios, nomes estranhos, né? Que assustadores, mas não se preocupem com os nomes. Tá? O nome que vocês têm que se lembrar é o do Menés, porque ele unificou o Egito, e desse cara aqui, ó, Akhenaton. Tem que lembrar dele também. Eu vou explicar por que o Akhenaton é importante. Akhenaton, ele fez parte do Novo Império, né, que é aquela última parte da história dos egípcios. E o Akhenaton é importante por quê? Porque ele tentou unificar a religião dos egípcios. Ele tentou acabar com o politeísmo, a religião egípcia era politeísta, e implantar a religião monoteísta, a adoração ao único Deus, que era o Deus Sol. Deu certo? Não. Inclusive, ele morreu por causa disso, porque ele quis acabar com uma tradição de milhares de anos, e não deu certo, os sacerdotes não gostaram, mas não foi só porque os sacerdotes não gostaram da ideia. Tinha outras coisas por trás, mas no sexto ano a gente não estuda. Porque se a gente for estudar tudo sobre o Egito, a gente vai precisar, assim, de alguns anos de estudo, né? Porque tem muita coisa sobre o Egito. Então, tem gente, por exemplo, que se especializa somente na escrita egípcia, em estudar a escrita egípcia. Outros se especializam na religião egípcia. Então, é muita coisa desse povo para estudar. E depois, lá para os anos de 670 a 30 a.C., os egípcios sofrem várias invasões. Então, invasões dos sírios, dos assírios, dos persas, dos macedônios e, por último, dos romanos, né, na história, na antiguidade. Depois ele sofre outras invasões ainda que vocês vão ver, né, ao longo dos estudos de vocês. Então, olha, aqui a gente tem, novamente falando, né, do que acontece nesses períodos da história egípcia, né, em cada um, ó. Então, no primeiro, no Antigo Império, a gente tem as construções das três maiores e mais importantes pirâmides do Egito, aquelas que nós já falamos, Mênfis, Khafre e Miquerinos. Os faraós ganham grandes poderes, né? Eles ficam mais poderosos. Aliás, uma construção grandiosa, a gente até hoje chama de faraônica. Por que faraônica? Porque cada faraó que assumia o poder no Egito, ele queria construir algo maior ainda para ficar na história, né? Para as pessoas do futuro conhecerem quem foi que criou aquela obra, quem construiu.
quem mandou construir, né? Porque ele mesmo não fazia nada, ele só mandava. Então, quando a gente vê uma obra gigantesca, quer dizer que ela mostra o poder daquele faraó, o poder do governante da época. Então, ó, nesse período, além das três pirâmides, também tem a Esfinge. O Egito, na história do Egito, no Médio Império, né, o que, que vai acontecer? Ele foi dividido em pequenos estados, como nós conhecemos agora, né? E esses estados eram governados por dessas duas cidades, as principais, tá? Mênfis e Tebas. Então, aqui, ó, na passagem do Antigo para o Médio, o Egito sofre uma divisão de novo, né? Fica com duas capitais, Mênfis e Tebas, e depois ele é reunificado. No Médio Império, ele é reunificado, quer dizer, torna-se a ser um único Egito, sofre as invasões ixas. Nesse período aqui, do Médio Império, os hebreus, eles estavam morando, vivendo no Egito Antigo. Eles entraram no Egito, segundo a Bíblia, por intermédio do José do Egito. O José do Egito era um daqueles 12 irmãos, né? O irmão mais novo que foi vendido pelos irmãos como escravo e acabou parando no Egito, só que ele tinha o dom de adivinhar os sonhos. E o faraó teve uns sonhos não muito legais, né? E aí queria alguém para decifrar os sonhos, porque os egípcios acreditavam muito em sonhos e acreditavam na vida após a morte, então ele queria alguém que decifrasse os sonhos. E aí falaram para ele que o José, que era um escravo, estava preso, ele sabia decifrar os sonhos. Como ele decifrou o sonho do faraó e deu tudo certo, o que ele falou, o que ele previu dos sonhos, o faraó gostou do José, ele ganhou a confiança do faraó cada vez mais e se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Então, José era hebreu, mas ele se tornou o segundo governante mais importante do Egito. Quando que isso acontece? No Médio Império. Porém, os Ixos invadiram, né, esse império aí, ficaram 200 anos ali, dominando o Egito. E quando eles foram expulsos, né, lá no novo império, esse faraó Amoses expulsou os Ixos. E adivinha, os hebreus foram acusados de ajudar os Ixos. Os hebreus foram acusados de não fazer nada para expulsar os Ixos do Egito. E aí, então, o faraó passou a perseguir os hebreus. E aí, nessa época, aparece um outro personagem da Bíblia, né? O Moisés, aquele que abre o mar vermelho. Então, olha, só para vocês, estou contando essa historinha só para vocês ligarem a história do Egito com a história dos hebreus. E os hebreus, quem são? Os hebreus eram o povo judeu onde Jesus nasceu. Então, os hebreus, eles deram origem à nossa religião, a religião cristã, certo? Por isso que é importante a gente saber dos hebreus também. Organização do Egito. Organização da sociedade. Como é que funcionava a organização política do Egito, tá? Menéis, ele foi o primeiro faraó, fundou a primeira dinastia. O que é uma dinastia? É uma família que governa por anos. 100, 200, 300, 400, 500 anos. Às vezes tem família que governa até mais, certo? Quando morre o pai, por exemplo, o filho assume. Se o cara não tiver nenhum filho, alguém da família mais próximo vai assumir. Mas é a mesma família que está ali governando. Bom, de vez em quando alguém tomava o poder no Egito, mas geralmente eram a mesma família ali que governava por muitos anos, até mudar as dinastias. No Egito foram mais de 30 dinastias que dominaram durante a sua história.
Então, o rei Menes é o que faz isso, é o que inaugura, ele é o primeiro faraó, o primeiro a se tornar faraó. Outra coisa importante, Menes é o primeiro faraó, inaugura a primeira dinastia, o Estado no Egito era teocrático. Estado teocrático é a forma de governo. Que tipo de governo existia no Egito? Um Egito teocrático, Estado teocrático. Quer dizer que o faraó ele era visto também como um deus. Ele era não só visto como um deus, como ele era considerado um deus, tá? Filho do deus Sol. Então, o faraó não é igual na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os reis representavam deuses, alguns reis, nem todos. Mas aqui no Egito, o faraó ele era considerado um deus. E aí tem um filme chamado eu vou ver o nome, eu vou pesquisar aqui na internet um mais novo filme sobre os deuses do Egito. Mostra bastante isso, tá? Os deuses do Egito mostra o período, claro que é lenda, né? Mas mostra bastante como funcionava o Estado Egito. É muito bom o filme para conhecer a religião egípcia e conhecer algumas coisas em relação à sociedade, em relação à cultura egípcia. É muito bom esse filme. A função do faraó, ele era o chefe de tudo, como eu já falei. Tomava todas as decisões, era chefe do exército, ele era chefe político, chefe dos sacerdotes, enfim. Então, além disso, ele controlava as colheitas, controlava as pessoas, o trabalho, né? Era ele que dizia o que deveria ser feito, quando deveria ser feito, como deveria ser feito. As finanças, ele também que a controlava. Então, ele controlava tudo. Ele era um Deus supremo. Não era só um governante, era um Deus. Muito bem. Aqui, de novo, é sobre o Médio, o Antigo Império, mas a gente já viu, já falou sobre isso. Sociedade do Egito. Então, olha, a sociedade, como ela era formada. Essa sociedade do Egito tem bastante divisão. Era hierarquizada, dividida. Como assim? O faraó e a família dele estavam no topo, eram os principais, né? O chefe de tudo é o faraó, a família dele, né, eram os que mais mandavam, os que tinham poderes. Depois disso, vinha a nobreza e o sacerdote. Então, depois dos faraós, nobreza e sacerdotes. Eles também tinham muito poder, muito ricos, apoiavam o faraó em tudo. Os sacerdotes, eles eram sacerdotes dos templos locais. O faraó era o sacerdote de todos os templos. E os outros sacerdotes eram os comandados pelo faraó, digamos assim. O que é um sacerdote? Vamos pensar, o que é um sacerdote? A gente sempre vai falar sobre sacerdote, mas o que é um sacerdote na antiguidade? É aquele cara que cuida do templo. É como um pastor de uma igreja agora, é como um padre que cuida de uma igreja agora. Então, o faraó seria como o papa deles. Claro que não vai colocar isso na prova nem na atividade, porque é só um exemplo. E os sacerdotes seriam os bispos, arcebispos, os padres, né? Tem aqueles sacerdotes que dominavam templos muito grandes, que representava até uma ameaça para o faraó, e tinha aqueles sacerdotes que eram que tinham menos poderes, tá bom? Aí vem, depois dos sacerdotes da nobreza, outra classe importante aí da sociedade egípcia eram os escribas. É aquele que sabe escrever. Por quê? No Egito não tinha escola para a pessoa ir ler, escrever, aprender, né? Não existia escola pública. Quem aprendia a ler e escrever eram pessoas ricas, poderosas. Aliás, nem sempre ricas e poderosas, mas pessoas ali escolhidas a dedo, né? Não é qualquer um que sabia ler e escrever. E quem tinha esse poder, né, era considerado poderoso. Então, o escriba, qual é a função dele? Escrever. Escriba quer dizer aquele que escreve. Escrevia o quê? Escrevia história do Egito, escrevia o dia a dia,
fazia contabilidade, né, de tudo que o Egito colhia, plantava, dos escravos, das armas, das riquezas, enfim. E também escrevia a história dos faraós, né, escrevia lá nos túmulos, nas paredes dos templos, enfim, eles eram importantes. Abaixo dos escribas, nós tínhamos os militares, né, os militares e os coletores de impostos. Então, eram super importantes também. Lá embaixo, a gente tinha, na base da pirâmide, ó, na base, a gente tem os camponeses, que não eram escravos, mas eram uma espécie de servos do faraó, e os escravos. Os camponeses, eles cuidavam do campo agrícola, né? Cuidavam de animais, criavam animais, cultivavam, plantavam. E os escravos, eles eram capturados em guerras. Então, escravos e os filhos deles se tornavam escravos também. Só tem uma coisa que tem que lembrar dessa sociedade, tá? Quem era mais importante e que um escravo, ele poderia, não era todo, mas se um escravo tivesse uma habilidade, né, ou um camponês tivesse uma habilidade, que soubesse fazer alguma coisa importante, né, ele poderia subir para um desses postos mais altos da sociedade. Aqui a gente nem colocou os artesãos, né, mas eles entram aqui abaixo dos militares e acima dos camponeses entram os artesãos. Então, ó, no Egito Antigo, uma pessoa lá de baixo poderia conseguir ser, né, pertencer a uma classe mais acima, se tivesse habilidade em alguma coisa. Por exemplo, o exemplo que eu dei do José. O José, ele lia os sonhos. Ele leu o sonho do faraó e ajudava o faraó a governar. Ele dava dicas para o faraó de como governar, então se tornou o homem mais poderoso. Um outro escravo que se tornou príncipe do Egito, o Moisés, se tornou um príncipe. Uma princesa do Egito encontrou ele lá dentro de um cestinho, criou como seu filho e ele se tornou o filho do faraó, de criação. Então, nessa sociedade egípcia, acontecia isso de vez em quando, não era sempre. E também não era todo mundo, mas acontecia um caso ou outro de uma pessoa lá de baixo conseguir chegar no topo da sociedade, né? A pertencer à parte mais poderosa da sociedade egípcia. E aí, olha, como que estava formado a política egípcia. O faraó era o primeiro, como eu já falei, o chefe de tudo. Aí vinha o vizir. Quem era o vizir? Era o ministro do faraó. Era o cara que ajudava o faraó em tudo. Né? Ele ajudava nas decisões jurídicas, administrativas, financeiras, aconselhava o faraó. Os nobres, que eram as famílias ricas, donos dos antigos nomos, donos de terras que o faraó doava para eles, enfim. Eles apoiavam o faraó e o faraó obedecia, lógico, né? E o faraó dava todos os benefícios para esses nobres. Sacerdotes eram os que cuidavam dos templos, cobravam impostos também dos seus templos, enfim. Os escribas, os que escreviam, soldados, nunca atingiam postos de comando. Soldado era soldado, certo? Os generais do exército eram escolhidos pelo faraó e pertencia geralmente às famílias nobres. Artesãos, os artesãos eram aquelas pessoas que faziam coisas, né? Pedreiros, carpinteiros, oleiros, desenhistas, escultores, pintores, ourives, né? Os que fabricavam joias, padeiros, enfim. Eles ajudavam em tudo, né? Na construção dos templos, né? Muitas vezes eles ajudavam. E os camponeses, eles eram chamados de felás. Então, professor, esses nomes caem nas provas? Cai. Felás. O que é um felá? É um camponês. Ele é uma espécie de servo. Né? Ele trabalha no lote de terra dele, que o faraó dava, mas ele era obrigado a trabalhar nas terras dos sacerdotes, dos nobres e dos faraós também.
Então, sempre estavam fazendo alguma coisa. Quando não estavam plantando, cuidando de animais, eles estavam ajudando a construir e a limpar os canais de irrigação, a construir as obras públicas. Escravos eram prisioneiros de guerra. Eles eram a base da sociedade. Então, eles faziam todo tipo de trabalho. Tá? O camponês, ele tinha lá o serviço dele, os trabalhos dele. E o escravo fazia todo tipo de trabalho. Muito bem. Aqui é o escriba com seu material de trabalho. No colo dele está o papiro, papel. E aqui a gente tem alguns materiais de trabalho, o que ele utilizava para registrar. Vamos dizer que as canetas, né, dele. Então, uma das funções do escriba era registrar a cobrança de impostos, né, e as riquezas do, do Egito. Nós temos aqui a figura do faraó, os escravos, ó, esses que estão abandonando são escravos. A gente tem aqui outras pessoas mais nobres, escriba, pode ser também arquiteto, enfim, e o faraó sentado lá na sua poltrona, né, no seu trono. E esse faraó é do Alto e do Baixo Egito, por conta da coroa, está segurando os dois símbolos também, do Alto e do Baixo Egito, nas mãos. Muito bem. Do que o Egito vivia? Da agricultura, pecuária, comércio, ó, então eles desenvolveram tudo isso. Principalmente da agricultura. Pecuária, quer dizer, criavam animais. Comércio, quer dizer que eles compravam e vendiam também coisas do próprio Egito, né? E comprava coisas de fora. Havia lá a servidão coletiva. O que é a servidão coletiva? Sempre é aquilo que os camponeses faziam. Eles eram servos, trabalhavam tanto nas suas terras quanto nas terras do faraó e também construíam as obras públicas. Muito bem.